Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha com vocês? Vim aqui rapidinho falar para vocês, rapidinho, bem que eu gostaria, né? Enfim, de movimento circular, tá? É, não fiquem com medo de movimento circular, ele é um outro movimento como qualquer outro, só que em duas dimensões. Já vamos ver por quê, tá? E para que raios a gente precisa estudar movimento circular? Ora, ele está presente em tudo, né? Uma roda de um carro rodando é um movimento circular. Na cozinha, um ventilador de teto é um movimento circular. No liquidificador, as lâminas girando lá dentro é um movimento circular. As hélices de um helicóptero formam um movimento circular. O tambor de uma Gatling Gun girando, uma Gatling Gun, essa coisa aqui, ó, o tambor dela girando ali, disparando as balas, também é um movimento circular. Então, concordam que ele está bem presente até nas horas do dia, né? Ponteiro de um relógio analógico, movimento circular. Tá? Antes de estudar o movimento circular, vamos lembrar rapidinho do movimento retilíneo. Por quê? Tudo o de movimento circular que a gente vai aprender agora, vai ver agora, é retirado do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, né, daquelas linhas retas. Então, quando eu vou de um ponto A até um ponto B, né, uma linha reta, tanto na vertical, como na horizontal, como inclinada, tudo, né, linhas retas aqui, né? Então, do ponto A até o ponto B, quanto tempo eu gastei? Velocidade média, né? Não tem como eu fugir disso. Sempre uma medida de distância em cima de uma unidade de tempo, né? Por exemplo, o carro está a 60 km por hora, que seria uma velocidade instantânea. Naquele momento lá, aquele carro está a 60 km por hora. Então, 60 quilômetro é uma medida de distância, né? E por hora, ou seja, em cima da hora. A hora é uma medida de tempo, não tem como fugir, tá? Então, lembraram disso? Ok, então, da mesma forma que nós calculamos o tempo que alguma coisa demora para ir do ponto A até o ponto B, e a partir daí é que a gente tira esse conceito de velocidade, no movimento circular, nós calculamos a mesma coisa. Então, vamos supor que eu queira calcular o tempo que essa partícula aqui, ó, que seria... Deixa eu pegar algum objeto aqui que não é redondo. Eu só estou vendo coisa redonda aqui, meu Deus. Um objeto não redondo aqui. Pronto, essa memória de computador. Vamos imaginar que ela é um pontinho, né? Lembra que eu falo de tratar as coisas como ponto? É a mesma coisa. Então imagina que essa memória é um pontinho e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, e a minha cabeça aqui é o círculo, tá? Então tô aqui andando, tá? Vindo do ponto A até o ponto B, que seria de orelha a orelha aqui, ó, né? Então, de novo, passando aqui, tá? Então, quanto tempo que eu demorei para fazer isso e qual foi essa distância percorrida? E também é importante, uma outra medida que acaba entrando aqui também são as medidas angulares. Então, qual foi esse ângulo aqui, ó, desse ponto A até o ponto B? Né? No caso, foi um ângulo de π radianos, ou de 180 graus, que é um semicírculo. Tá? Isso daí tirando lá da matemática básica, tudo bem? Tá? Então, nós também vamos medir isso, né? Também eu tenho como medir a velocidade. Só que no movimento circular, eu tenho duas velocidades diferentes, não uma só. Eu tenho a velocidade dessa partícula indo do ponto A até o ponto B, ou seja, daqui até aqui, né? Que é como se fosse a extremidade do círculo aqui, ó, né? A borda do círculo, a minha cabeça forma a borda desse círculo. É como se fosse, então, essa extremidade. E eu tenho também a velocidade do ângulo. Esse ângulo de 180 graus, ou π radianos, demorou quanto tempo para ir daqui até aqui? Né? Quanto tempo ele demora para fazer essa volta aqui? Né? Então, parece um tanto
estranho, mas não é não. Quer ver um exemplo legal? Vamos pegar aqui um cabo USB, ele tem mais ou menos o tamanho da minha cabeça. Ó. Então, eu vou encaixar ali, ó, e fechar aqui embaixo. Olha só, chegar aqui perto para vocês verem. Então, eu vou marcar aqui que vamos concordar que tirando os plugs de jack, aqui, né, os plugs que encaixam aí nos dispositivos, ele tem praticamente a circunferência da minha cabeça mesmo, esse fio, né? E daí dá uma olhada na distância daqui até o meu queixo, né? É praticamente um palmo meu aqui, ó. Esticar a mão, ó, certo? Meu dedão até o dedo do meio ali, ó. Esticando. Se eu tirar esse fio e tentar medir ele com um palmo, jamais, né? Ó, é bem maior. É bem maior, né? Então, quando eu calculo a distância aqui, ó, de um ponto A até um ponto B, só que de forma circular, eu pego isso daqui, estico, e é essa distância aqui, é uma distância, né, maior do que, ó, tá vendo? Do que a distância da circunferência inteira, por mais que eu só ande metade da circunferência, né? Então, isso acaba confundindo muito, muito, tá? Mas, quando eu falo em velocidade linear, é essa velocidade, tá? É do extremo aqui, é da borda, da parte de fora do círculo, como se eu andasse em cima da linha do círculo, tudo bem? E essa velocidade angular, ela é como se fosse uma velocidade imaginária, entre aspas. Por quê? Quando eu ando daqui até aqui, né, eu formo como se fosse um ângulo imaginário. Aqui fica mais fácil de vocês verem isso, porque eu estou usando a minha cabeça como parâmetro. Mas e aqui, ó, por exemplo? Né? Eu fiz um movimento circular aqui qualquer, e aí que tamanho que tem esse círculo, né? Fazendo assim no ar é meio estranho. Então, vamos imaginar que eu tenho um ângulo aqui no meio que é de x graus ou x radianos e demora um certo tempo aí para ser percorrido esse ângulo, né? Então esse ângulo ele não tem nada a ver com a borda aqui de fora. Por exemplo, eu posso ter uma volta assim, pequenininha, e uma volta grandona assim, com a mesma velocidade angular, por exemplo, porque é só o tempo do ângulo lá dentro. Então, tá? Não tem a ver com essa velocidade externa aqui do círculo, da borda do círculo. Então temos duas velocidades. Essa que não depende que não é a externa, que é a velocidade angular, e a velocidade linear, que aí essa sim é que está na borda do círculo, andando em cima da linha que forma o círculo imaginário ou não, tá? Nesse caso. Tudo bem? O que distingue, isso é uma dica importantíssima, o que distingue as fórmulas físicas de velocidade angular e velocidade linear é justamente a presença ou a ausência do raio. Tudo bem? Porque, para pensar, aqui, ó, para eu saber essa distância aqui, né, do ponto A até o ponto B, se eu quiser saber a seção desse fio aqui, ó, ou seja, quanto que ele mede em centímetros ou em metros, sei lá eu, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o ângulo e multiplicar pelo raio, certo? Vou fazer isso, tudo bem? Então, assim, essa seção aqui basicamente vai ser o ângulo de 180 graus vezes o raio da minha cabeça, que é a distância, por exemplo, do meu nariz, mais ou menos, até qualquer extremidade da minha cabeça. E aí eu tenho o valor disso daqui exato, certo? O ângulo vezes o raio, tudo bem? Então, esse raio é o que difere aí as fórmulas. Se não tem raio, é velocidade angular. Se tem raio, é velocidade linear, tudo bem? Passando para um outro ponto agora, se no movimento retilíneo eu tenho essa velocidade, né? No movimento circular, aliás, eu tenho velocidade no movimento retilíneo e eu tenho aceleração também,
que é, por exemplo, eu estou indo devagarzinho aqui, daqui a pouco eu aumento, então eu acelerei. Ou eu estou indo rápido e freio aqui, então eu desacelerei. Então, se eu tenho essas acelerações, é óbvio que eu tenho aceleração também no movimento circular. E, novamente, são duas acelerações diferentes, tá? Então, como que é isso? Esse conceito de aceleração no movimento circular. Primeiro, é necessário entendermos que movimento circular, como eu falei no início do vídeo, agora ele não é um movimento em uma dimensão só, por exemplo, direita para a esquerda, de cima para baixo, daqui até aqui, só andando para frente e para trás, né? Ou para cima e para baixo. Não, ele é em duas dimensões. Olha só, vamos supor que aqui ó, o meu dedão é o eixo X e o meu indicador é o eixo Y. Se eu faço esse movimento aqui ó, circular, concorda que ao mesmo tempo que ele está indo para baixo no eixo Y, ele está indo para cá no eixo X, ó. Ele não está se movendo nos dois eixos ao mesmo tempo? Então ele é um movimento em duas dimensões, ele se move nos dois eixos ao mesmo tempo, tá? E aí eu tenho que ter isso em mente. Segunda coisa que eu tenho que ter em mente, se o meu movimento fosse retilíneo, ou seja, só para cá, ó, eu não tenho nada que ver aqui, por exemplo, no meu eixo Y, só no eixo X, né? Mas vamos pensar o seguinte, a partir do momento que eu faço uma curva aqui, eu tenho que ter alguma coisa me puxando para cá, vamos pensar assim, né? Alguma coisa me puxando aqui para esse centro aqui, ó, do círculo, tá? E essa coisa é chamada de aceleração centrípeta, tá? E por que a aceleração? Porque eu tenho um movimento que ele tende a ir para a direita, por exemplo, mas aí passou uma certa quantidade de tempo, ele, ao invés de ir totalmente para a direita, ele desceu um pouquinho. E aí, se eu for continuar com esse movimento aqui, ó, qual que é a tendência dele? É ir para cá, ó, né? Mas não, alguma coisa faz com que ele entorte para cá assim. Então, o tempo todo ele está tendendo a ir em linha reta, mas alguma coisa puxa para dentro. Essa é a aceleração centrípeta, ok? E eu também tenho não só essa aceleração centrípeta, como um outro tipo de aceleração. Essa aceleração centrípeta, apesar de ela ter esse nome, aceleração, porque está mudando a trajetória aqui para dentro do círculo, ainda faz parte do movimento circular uniforme, porque não muda a velocidade linear dele. Complicado? Não, olha só. Vamos pegar aqui de novo a canequinha, né? Então eu vou segurar ela aqui assim, aí eu estou fazendo isso daqui, ó, esse movimento. O meu dedo, se eu for olhar só para o meu dedo, ele está indo mais rápido ou mais devagar? Não, né? Ele está indo na mesma velocidade. Então, a aceleração centrípeta, que é o que aponta para o centro, não muda a aceleração linear, que é essa aceleração que ocorre bem em cima da borda aqui do círculo, tá? Ela não muda essa velocidade. Por isso que ainda faz parte de movimento circular uniforme, beleza? Mas aí, com certeza, eu tenho um outro tipo de aceleração também, né? Eu posso, obviamente, fazer isso aqui, ó. Começar devagarzinho e cada vez mais rápido. Agora sim, a velocidade do meu dedo está mudando aqui nessa velocidade linear. Então eu tenho um outro tipo de aceleração, que seria a aceleração tangencial ou linear também, tá? Eu tenho esse tipo essa outra aceleração aqui no caso. Tudo bem? Ok. E como que eu calculo essa aceleração aí na bordinha? É um pouquinho diferente do movimento retilíneo, onde eu tenho movimento só para a direita e para a esquerda e tal, é realmente um pouquinho mais fácil de se pensar. Mas uma outra forma de se pensar, a forma de quantificar isso fisicamente, é através do período e da frequência, tá? Então, período e frequência. Aqui, ó, do lado aqui dos meus ombros ou das minhas orelhas, eu tenho a fórmula de período,
e frequência. Período é onde eu tenho um T grande, tá? Então, T é igual a 1 sobre F. E a frequência, por sua vez, é o contrário, é 1 sobre período. Então, uma coisa é o inverso da outra. O que isso tem a ver com aceleração, né? Tudo. Olha só, vou pegar um círculo pequenininho aqui, só para explicar essa parte de aceleração quando ela é tangencial. Vamos esquecer um pouquinho essa palavra aceleração e focar só nas palavras período e frequência, tá? Digamos que eu faça esse movimento aqui, ó, e aí para eu dar uma voltinha completa assim, eu demoro uma certa quantidade de tempo. Então vamos contar, ó. Vou começar. 1, 2, 3, 4. Então eu demorei o quê? 4 segundos para dar essa voltinha completa, não demorei? Tudo bem? Então eu demorei 4 segundos aqui. Eu poderia ter demorado menos? Poderia ter acelerado e demorado 2 segundos. Vamos contar. 1, 2. Ou poderia ter acelerado mais ainda. 1. Então, ó, não está mudando aqui a velocidade do meu círculo. Então, o que isso tem a ver com o período? O período é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa. Então, aqui eu exemplifiquei 3 períodos, né, diferentes. O período de 4 segundos, que foi aquele lerdo. 1, 2, 3, 4. O período de 2 segundos, um pouquinho mais rápido, e o período de 1 segundo, que foi bem rápido, né, 1 segundo. Então, o período é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa no círculo. Não importa se for um círculo pequenininho assim, ou se for um círculo grande. Período é sempre o tempo de uma volta completa, ok? E a frequência é um pouquinho contrária. A frequência são quantas voltas que eu consigo dar em uma unidade de tempo. Confuso? Não muito. Tá? Pensa pelo seguinte, eu tenho, vamos supor, vamos pensar num motor de alguma coisa, de alguma máquina. Tá? Todo mundo já ouviu falar em RPM. E o que significa RPM? Rotações por minuto. Então, qual que é a definição que eu dei aqui? Frequência é o tanto de voltas que eu consigo dar, a gente chama de revoluções também, tá? O tanto de revoluções que eu dou em uma unidade de tempo. Então, rotações por minuto é exatamente isso. Se eu falo que alguma coisa tem 30 rotações por minuto, 30 RPM, quer dizer que eu dou 30 rotações, 30 voltas no período de 1 minuto, né? Nessa unidade de tempo minuto. Então, são 30 voltas em 1 minuto. Ok? Vamos pensar em um outro exemplo agora. Vamos pensar aqui, ó, de novo na tampinha. Vamos imaginar que eu sou tão rápido aqui que uma volta completa, ao invés de demorar 1 segundo, demora meio segundo, demora só meio segundo, né? Ou seja, essa fraçãozinha de segundo, só meio segundo. Tá? Se uma volta inteira aqui demora só meio segundo, em 1 segundo completo, eu daria quantas voltas? Daria 2 voltas, né? Em meio segundo eu dou uma volta, na outra metade desse segundo eu dou outra volta. Então, num segundo inteiro, eu dou 2 voltas, certo? Então, eu posso dizer que eu dou 2 voltas por segundo. 2 voltas em um segundo inteiro. Tá? E a frequência, apesar dela ter essa outra referência, né, de unidade de tempo, RPM, rotações por minuto, né, que ela é bem famosa, aparece em várias especificações aí, de diferentes aparatos. O padrão mesmo são rotações por segundo. Então, quantas rotações eu dou em 1 segundo? Tá?
tudo bem? E, por fim, essas rotações por segundo, elas têm o nome de Hertz. Nome de Hertz, ok? Se eu falo, por exemplo, então, que eu dou 4 rotações por segundo em um movimento, 4 rotações por segundo é muito rápido, né? Então, 4 rotações por segundo é uma frequência de 4 Hz. Ou eu posso falar 4 rotações por segundo, ou eu falo 4 Hz, que é o mais famoso. Hertz, acho que todo mundo aí já ouviu falar, nada mais é do que isso, tudo bem? Isso que é a frequência. Não menos importante agora são as unidades de medida, tá? Vamos tomar um certo cuidado. O ângulo, ele é medido em radianos, que seria o padrão. Assim como eu tenho um padrão para medida reta, que é o metro, um padrão para tempo, que é o segundo, e até o padrão para peso, que é o quilograma, eu tenho um padrão angular também. Não é graus, é radianos, tá? Por essa razão, quando eu estou falando em velocidade angular, que é a velocidade do ângulo, eu vou pensar o seguinte: aquele ângulo tem quantos radianos? E ele demorou quanto tempo? Quantos segundos? Então, a unidade de medida padrão, está aqui a fórmula, uma das fórmulas, tá? Ômega é igual a variação angular por uma variação de tempo, né? O ômega, portanto, é a letra que significa velocidade angular. E essa variação de ângulo é dada em radianos, tá? Não é em graus. Por isso, se embaixo o padrãozinho de tempo é segundos, a minha unidade de medida do ômega vai ser radianos por segundo. Show de bola? E se eu incluir o raio no meio da fórmula? Vamos pegar uma outra fórmula aqui, está aqui agora. Quando eu coloco o raio, repara que o ômega ele trocou de lugar. Por quê? Agora a gente está falando em velocidade linear, na borda lá do círculo. Então a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Ok? Agora eu multiplico o raio, porque o raio é a extensão do meio do círculo até a bordinha, né? E eu quero saber a velocidade da bordinha. Simples assim. E por essa razão, como é uma velocidade da borda, não é mais a velocidade do ângulo em si, agora a unidade de medida volta a ser padrão metro por segundo. Ok? Show de bola? Eu tenho aí também revoluções por segundo, que é o Hertz, a gente acabou de falar, e tenho o período que quanto tempo demora para dar uma volta, tá? Então, todas essas unidades de medida vocês têm aí na apostila. Também vou deixar um material à parte já para vocês verem. E basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar de de movimento circular. Não é tão complicado assim, tá? E mais uma coisa, eu tenho todas essas fórmulas aqui, ó, dos dois lados. Tá? Repara que eu tenho 3 fórmulas para velocidade linear, inclusive envolvendo frequência e período, tá? Então, para entender a fundo mesmo, só fazendo exercício agora, tá? Porque vocês vão ter aqui por exemplo, uma das fórmulas aqui eu não estou vendo, né? Porque não está editado aqui, eu só estou olhando para minha cara na câmera, mas uma das velocidades aqui, ela está envolvendo a frequência, por exemplo, né? Então, vou selecionar ela aqui, está selecionada, tá? Essa velocidade envolvendo frequência, ela vai envolver justamente aquilo que a gente falou, de quantas rotações por segundo ou por minuto. Então é mais usar a cabeça mesmo, tá? Nesse tipo de exercício. Mas eu creio que com essa explicação, entendendo exatamente o que é período, o que é frequência, né? Tudo isso que eu acabei de falar, vai ficar bem mais fácil, tá? Para vocês. Então, é isso aí, galera. Abraço. Tchau, tchau.